Olá, milhares de fiéis estão vivenciando o período litúrgico de 40 dias que antecede a celebração da Páscoa no cristianismo. Pela tradição, são praticados a penitência, o jejum e a oração como uma preparação espiritual para a celebração da ressurreição de Jesus Cristo no domingo de Páscoa. É um tempo de reflexão, arrependimento e, claro, renovação espiritual. Este ano, a comunidade católica de Fortaleza está sendo acolhida pelo novo arcebispo, que está há menos de 3 meses à frente da arquidiocese da capital cearense, mas é tão nordestino quanto a gente. Dom Gregório, muito obrigado pela presença. É uma honra para a gente lhe receber aqui no Cena Pública. Acredite, a honra é toda minha, Cristian, né? E é todos aqueles que participam conosco nesse momento. Afinal de contas, estamos vivendo essa grande alegria, né, de um encontro, porque, afinal de contas, eu chego a ser uma novidade, vocês também são uma novidade para mim, mas é um momento de aprendizado, de muita alegria. Estou muito feliz por estar aqui. Tenho certeza que vai ser um ótimo encontro para todo mundo. Olha, Dom Gregório Ben Lama de Paixão nasceu em Aracaju, estudou filosofia e teologia na Escola de Congregação Beneditina do Brasil, é doutor em antropologia cultural pela Universidade Aberta de Amsterdã, nos Países Baixos. Foi ordenado presbítero em março de 93 na cidade de Salvador. 13 anos depois, foi nomeado bispo auxiliar da capital baiana. A ordenação episcopal aconteceu em 29 de julho de 2006 e em outubro de 2012 se tornou bispo da Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Antes do episcopado, Dom Gregório foi professor na Faculdade de São Bento, na Bahia, e ministrou cursos ligados à área de antropologia, sociologia e teologia em diversas universidades aqui no Brasil. No Mosteiro de São Bento, da Bahia, exerceu quase todos os ofícios monásticos. Foi diretor do Colégio São Bento e da Faculdade São Bento, da Bahia. E também dirigiu a revista Análise e Síntese. Que currículo! Isso é bem engajado na questão do ensino e das práticas religiosas. Sempre foi assim? Eu vou voltar lá para o começo. Como é que o senhor foi inserido na vida religiosa? Através da minha família. Minha família é uma família muito religiosa, já desde, naturalmente, gerações. Então, ali, vivendo com os meus pais, vivendo com as pessoas, né, da minha família, o grande centro sempre foi, inegavelmente, Deus. Né? Para a nossa família, Deus em primeiro lugar, depois a união, a unidade, né, a comunhão entre os membros da família e depois, naturalmente, a educação. Acredito que, embora a alimentação sempre fosse uma coisa importante, mas para os meus pais, Deus, a família e uma boa educação era aquilo que havia de fundamental, né? E a alimentação dava força para que tudo isso fosse realmente bonito, fosse forte, fosse bem compreendido. Então, nesse caminho familiar, eu naturalmente também conheci a igreja, né? E conhecendo a igreja já pela tradição familiar, lá pelos 6, 7 anos de idade, eu comecei a dizer cedo, assim? Que queria ser padre e nunca pensei em fazer outra coisa a não ser sacerdote. É interessante isso, né? O desejo imenso que ficou a vida inteira, né? Ou eu seria padre ou não seria nada. Ou eu seria um religioso da igreja, ou então não seria ninguém, eu acho, nessa vida. Talvez esteja exagerando pela palavra, mas para dizer que realmente a vocação veio da origem. O senhor é de uma época, o senhor é jovem, eu estou vendo aqui pessoalmente, mas lembrando aqui que as famílias, elas meio que predestinavam dos filhos a ser filho de Deus. Existia essa vocação na sua casa? Sua mãe teria feito esse acordo com Deus em algum momento? Eu acho que não. Minha mãe, na verdade, queria que, no primeiro momento, que nós fôssemos sempre bons cidadãos, para que nós fôssemos bons cristãos. E sendo bons cristãos, fôssemos bons cidadãos, né? Meu pai e minha mãe. Então, essa unidade da busca das coisas do céu, do conhecimento que vinha pela palavra de Deus, fez com que a gente, naturalmente, todos da família, né, fossem formados da mesma forma, sempre em colégio católico, sempre da melhor maneira possível, e naquela unidade que nós chamamos de unidade familiar, não é? Em cima disso, naturalmente as vocações foram surgindo. Meus pais nunca perguntaram assim, você já pensou em ser padre? Ou algo parecido com isso? Nunca, nunca, nunca. Eu entrei para o convento e é interessante que um irmão meu, 9 anos mais novo, depois também ingressou na vida religiosa. Somos 2 no mesmo convento. O seu irmão, me desculpe, mas eu acho que ele faleceu vítima de Covid, inclusive, Covid, né? Chamava Dom Henrique. Também, ele era 9 anos mais velho ou mais novo? Mais novo que eu. E a partir daí o senhor demorou quanto tempo para ganhar aí o mundo? Chegou aí a Amsterdã, lá aos Países Baixos. Como é que foi esse seu processo de estudo e vida religiosa? O processo foi muito simples, assim. Eu fiz os estudos, né, em 2 colégios lá em Aracaju, no Salesiano e no Ateneu Sergipense. Depois disso,
me interessei pela vida religiosa, fui conhecendo várias congregações, né? A gente faz algumas experiências assim, sempre quis ingressar na vida religiosa, até que conheci, por acaso, o Mosteiro de São Bento, né? Numa fundação... Isso ainda lá em Aracaju? Lá em Aracaju, em São Cristóvão. E interessante que esse meu contato foi através de um amigo meu ateu. Foi ele que insistiu que eu fosse ver a fundação de um convento, imagine, né? E eu fui ali, o abade da época, Dom Paulo Rocha, me convidou para conhecer o Mosteiro da Bahia. Era um mosteiro de vida monástica, um negócio assim, com tudo em latim, aquelas coisas todas. Meu Deus do céu. Bem tradicional. Eu não tenho vocação para isso, eu sempre fui muito agitado, né? Não tenho vocação para a vida monástica, mas eu fui. Né? Porque, afinal de contas, como foi um convite, eu fui. Chegando lá, eu disse, é aqui que eu quero viver, é aquilo que um dia eu quero morrer. Então... O Gregório é por conta da Ordem Beneditina? O senhor escolheu o Gregório? Sim. É por causa da Ordem Beneditina. E também para recordar, São Gregório Magno, que foi aquele que escreveu a regra de São Bento. Mas também o nome do meu pai, que faleceu aos 91 anos de idade. Meu pai sempre foi uma figura, assim, um verdadeiro herói em minha vida. Nossa. Então, quando da escolha do nome, desse nome novo, então, não podia ser outro senão também o nome do meu pai. Então, é Gregório pelo meu pai, Gregório por São Gregório Magno. São suas referências, então, na religião, aos beneditinos de forma geral? Sim, né? Porque toda a minha formação, desde o início. Desde os 8 anos de idade, foi ali dentro do Mosteiro de São Bento. Então, o que eu recebi de educação foi em minha residência e na casa dos meus pais em Aracaju, como também depois em Salvador pela Ordem Beneditina. Aí eu venho mais para o tempo presente. Como é que o senhor ficou sabendo que assumir a arquidiocese aqui de Fortaleza? Como é que foi esse momento? Foi uma ligação? Como é que aconteceu? Uma ligação do núncio apostólico, que é o representante do Papa no Brasil, né? É o embaixador do Papa no Brasil, né? Então, Dom Jean Batista de Quatro, ele se chama assim, ele me telefonou, pediu para fazer uma chamada de vídeo e disse, olha, o Santo Padre e o Papa Francisco, solenemente, né? Está transferindo você de Petrópolis para Fortaleza. Eu confesso que no início levei um grande susto, porque afinal de contas, não imagine pegar uma cidade assim tão grande, né? 31 cidades, estava saindo de uma diocese que tinha aproximadamente 900 mil pessoas para uma realidade imensa, né? Mas entendi que era um chamado e na mesma hora pensei, olha, se os outros conseguiram sobreviver durante tanto tempo, por que é que eu não vou conseguir também? E disse apenas sim, no mesmo momento eu disse sim e vim com o coração totalmente aberto para aprender, né? E também para transmitir aquilo um pouquinho que eu sei, né? Então vou transmitir pelo testemunho. Vim para servir. Já conhecia o Ceará? Eu estive aqui uma única vez. Fui ao Mosteiro de São Bento feminino e masculino a trabalho, mas não conhecia. Não tinha dimensão do que ia encontrar por aqui. Não tinha a mínima ideia. Né? Você falou 31 cidades e, além de arcebispo, o senhor exerce a função de metropolita da província eclesiástica do Ceará. Isso. O que é isso? A função de um metropolita... metropolita, perdão. A função de um metropolita é exatamente a de, juntamente com os bispos, pensar, né, todo o estado do Ceará. Então, juntos, né? Então, eu estou na capital, assim por diante, sou o arcebispo, mas juntos com os outros bispos, né? Na mesma condição, porque, no fundo, somos todos bispos, perceber como é que a gente vai fazer para evangelizar melhor, como é que a gente vai fazer para chegar ao coração das pessoas, como transmitir a mensagem de Jesus Cristo da melhor maneira possível. E também tudo aquilo que diz respeito à administração eclesiástica do Estado do Ceará. Então, é um convívio fraterno. Havendo uma necessidade, eles me buscam e, naturalmente, havendo uma necessidade, eu tenho uma possibilidade de buscar todos, o que é uma maravilha, né? Para a gente dividir a beleza da vida eclesiástica. Com certeza. São quantos aqui representantes de bispado, de arcebispo no Ceará hoje? Olha, eu teria que contar as dioceses mais os dois auxiliares. Porque a gente só se lembra de Fortaleza, geralmente. Pois se eu não me engano, são 8 ou 9 bispos no total. E por região, deve ser. Por região. São as dioceses. Então, temos a diocese de Itapipoca, então são dioceses que dividem o estado do Ceará para melhor governar esse mesmo estado no que diz respeito à Igreja Católica, não é? Então, a igreja é extremamente organizada e aqui também existe essa organização. Existe um trabalho do governo do estado em tentar fortalecer o nosso turismo religioso aqui. A gente tem boas referências, como Canindé, por exemplo, Juazeiro, Padre Cícero. Você acha que o Ceará está no caminho certo?
A gente tem vocação para o turismo religioso também? Sim, tem. O Ceará é o segundo estado brasileiro mais católico do Brasil. Olha, eu não sabia. É fenomenal. E realmente todo o trabalho de acolhimento das pessoas, dos peregrinos, né, também dos romeiros, faz com que aqui nós possamos desenvolver um turismo religioso muito grande. E tem muita gente no sul do país, porque ali eu vivi, especialmente no Sudeste, no caso, que desejam conhecer. E agora o Ceará realmente é o queridinho assim, do Brasil em matéria de turismo, né? É um estado muito bonito, tem muitas realidades, nós sabemos, mas essa parte religiosa é extremamente forte. Muita gente vem não apenas por causa das praias, pela beleza das cidades, mas vem também porque desejam estar com Deus, estar praticando a sua fé e, naturalmente, aumentando sua espiritualidade. As possibilidades são imensas. O senhor está completando, como eu falei na abertura do programa, 3 meses à frente da Arquidiocese aqui de Fortaleza. Já dá para fazer um balanço, arcebispo, do que o senhor encontrou aqui quando chegou? O que eu encontrei aqui, digamos assim, talvez seja estranho dizer isso aqui, né? Foi muita coisa para fazer, não é? Eu imagino. A primeira coisa, talvez, fiquei um pouquinho assustado com o tamanho, né, da nossa arquidiocese. Chegou a conversar com o arcebispo Dom José? Sim, continuo conversando. Ele mora na mesma casa que eu, né, e somos vizinhos de quarto. Então, a assessoria está ali do lado. Está ali no lado, né? Então, ele conhece muito. Passou aqui 24 anos como arcebispo, então conhece muito. E, naturalmente, fiquei um pouquinho assustado com as distâncias, por exemplo, né? E com a riqueza, no sentido de a riqueza cultural, a riqueza religiosa. E quando você encontra uma coisa tão bem organizada e tão bela, você fica preocupado, porque eu tenho que dizer o seguinte a Deus: Senhor, que eu não estrague o que foi construído com tanta alegria, com tanto esforço. Então, o desejo é de contribuir. Então, esse foi o primeiro momento. Mas, no segundo momento, eu posso dizer assim, foi uma tranquilidade, uma alegria pelo carinho das pessoas, né? O cearense é naturalmente um povo acolhedor. Né? A gente é famoso por isso. É verdade, né? Naturalmente carinhoso, né? Todo mundo vem dar um abraço, todo mundo. Eu estava dizendo, antes de começar aqui o programa, que o pessoal diz: eu posso dar um cheiro no senhor? Cheiro. O senhor conhecia essa expressão? Não conhecia. Aí eu pensei, cheiro, né, como palavra, mas eu estou com os paramentos, assim por diante, vem dar um cheiro aqui, cheiro mesmo, né? Sim. Dar um cheiro assim, etc. Isso é muito bonito, isso é muito bonito. Então, é um povo que vê no outro, né, algo de bom. E a resposta que eu tenho que dar é justamente responder com o mesmo carinho, né? Então, é muito bom, muito bom. Já deu para o senhor traçar a linha que o senhor quer exercer à frente da arquidiocese nesses 3 meses? O senhor já conseguiu definir? Não, difícil assim logo no início, né? O meu desejo é conhecer primeiro, porque eu não vim inventar a roda, né? Nem tampouco começar o fogo, digamos assim. O que eu desejo é, diante daquilo que já se tem, de toda essa riqueza somada ao longo dos anos, né, que a arquidiocese tem muitos e muitos anos, então qual é o resultado? Poder dar contribuição naquilo que eu posso, porque no fundo eu vim fazer aqui o mesmo que os outros vieram fazer, que é pregar o evangelho, que é colaborar na assistência aos padres que estão ainda mais próximos das pessoas e conviver com as pessoas de um modo geral. Então, o meu desejo é que agora e talvez no final, né, digamos assim, se um dia eu for transferido daqui, né, ou então se eu me aposentar aqui, como aconteceu com o Dom José, é dizer mais ou menos o seguinte: aquilo que o imperador romano disse, vim, vi, venci, eu quero dizer diferente. Eu quero dizer vim, vi e vivi. Então, o que eu quero é conviver, viver com as pessoas, me alegrar com elas, ver o crescimento e colaborar naturalmente para a transformação das realidades, porque tem muita coisa maravilhosa aqui que a gente pode potencializar, mas temos muito o que unir forças para transformar também a vida da sociedade, porque o Ceará não é diferente de todo o Brasil no que diz respeito às questões sociais. Então, desigualdade, violência, tudo então, isso. Precisamos nos unir para transformar, né, ainda mais esse estado maravilhoso em um estado que deve ser esplendoroso diante de Deus e também pelo respeito que deve se ter a todas as pessoas. Estou adorando ver o brilho nos seus olhos falando aqui do Ceará e eu vou fazer uma pergunta bem bairrista agora. A gente teve Dom Aloysio Loscheder, que era gaúcho, Dom Cláudio Umes, gaúcho também, Dom José Antônio paulista e temos um nordestino agora representando a arquidiocese. É melhor para a gente ou não faz diferença? Eu tenho a impressão que é mais fácil, talvez, no início,
já ingressar na cultura, porque eu sou nordestino, né? Sim. Já estou acostumado, digamos assim, a cultura, a alimentação, etc. Quem vem leva um pouco susto, né? Porque Talvez, é uma outra cultura. Mas até dessa questão, o senhor falou do cheiro, do toque mesmo. A gente é muito sensorial aqui no Nordeste, né? Mas, por outro lado, eu vejo algo que é muito importante, Dom Aloísio, né, como as pessoas falam, né, todas as pessoas, mesmo o Dom José Antônio e os outros irmãos, todos eles, depois de um tempo, ficaram encantados e, ao mesmo tempo, entenderam e ingressaram nessa cultura. Tanto que o carinho que as pessoas demonstram para com eles, quando falam, por exemplo, dos antigos e dos novos, mostra exatamente que eles foram capazes também de entender a nossa cultura. Claro que eu acredito que quem chega demora um pouquinho mais. Eu não, já estou em imersão total. Já conhece bem como é que é. É verdade. Olha, o Cena Pública vai para um intervalo rapidinho. A gente convida a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, @TV Ceará e também no canal da TVC no YouTube. Acesse lá o conteúdo, aproveita para seguir e compartilhar. O Cena Pública volta já. Estamos de volta com Cena Pública, comigo aqui no estúdio, o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. Arcebispo, o senhor tem um perfil, eu estou impressionado, de estudo, fala alguns idiomas, gosta de pintar e ainda toca piano. Como é que deu para conciliar tudo isso, baseado inclusive no seu currículo que eu li na abertura do programa? Como é que o senhor arranjou tempo para tanta coisa? Eu tenho a impressão de que se a gente deixar de lado algumas coisas que nos espeçam, dá para fazer muita coisa, né? Então, eu estudei bastante, naturalmente, o mosteiro me proporcionou esses estudos e dava para fazer tudo dentro daquilo que é o tempo esperado. Claro que uma coisa, às vezes, uma coisa após a outra, mas tive tempo suficiente. Esse ano completo 60 anos. Então, durante esse período, especialmente naquele período de estudo, a disciplina do mosteiro me ajudou muitíssimo, justamente nesse período, a estudar piano, ao mesmo tempo fazia pintura, né? Entrava na escola, assim por diante, né? Sempre gostei mais dos idiomas antigos, então me especializei. O que é que o senhor fala fluente? Não, eu diria o seguinte, que basicamente os meus estudos foi em relação à língua grega, basicamente, né? E também, por uma questão de necessidade, uma língua chamada Ivrit, que é o chamado hebraico moderno, né? Então, sempre gostei justamente de gastar mais tempo estudando para depois, naturalmente, transmitir, não é? O resto a gente estudou na Aliança Francesa, a gente fez Dá para se virar viajando tranquilamente. Dá para virar em outros idiomas, mas basicamente isso, né? Agora, atualmente, confesso, que devido à dedicação à arquidiocese e também à vida episcopal, depois que eu ingressei na vida episcopal, então não dá muito tempo para fazer muita coisa se não me dedicar a isso. Então, já não toco mais, já não pinto mais porque me falta tempo. A única coisa que faço como hobby é ainda escrever e publicar, né? Mas o resto eu estou realmente aposentado. O senhor fala de hobby, eu li lá no seu currículo, no seu histórico, são 13 livros publicados, é isso mesmo? Até agora? Sim, 13. Não é hobby. Hein? Não é hobby. Alguns são muito grandes, assim, né? Tem uma coleção chamado Livro do Tombo do Mosteiro, que são 5 volumes. Então, ali você tem uma coleção aproximadamente desse tamanho aqui, em 5 volumes. Então, resultado de pesquisas também com outros escritores. Então, eu sempre gostei muito da área de história, né? Pesquisei sempre nessa área ligada à história. E teologia também. Tem coisas que são muito simples, assim, para as pessoas no dia a dia, mas eu sempre pesquisei na área de história mesmo. Bem específico, né? E sua experiência em sala de aula? Como é que isso lhe ajuda, por exemplo, hoje lá na arquidiocese? Eu não estou mais ensinando, confesso. Como disse, todos esses trabalhos anteriores... Nem imagino como é que dá tempo. Mas, como chanceler da nossa faculdade aqui de Fortaleza, eu desejo cada vez mais fazer com que a faculdade cresça, né? Nós temos ali grandes profissionais, temos um prédio maravilhoso, que é o Seminário da Prainha, e também, além de tudo isso,
poder aproveitar a oportunidade para transmitir o conhecimento que a gente adquiriu ao longo desses anos, né? Então, uma conferência, um chamado assim, eu vou. Mas agora é um trabalho muito mais de direção para formar os novos, né? Aquilo que eu acho que foi minha contribuição lá na Faculdade de São Bento de um modo especial, ou saindo em um lugar ou outro para dar conferências sobre os assuntos que eu conhecia um pouquinho mais, então isso eu acho que eu já fiz bastante. Agora é orientar aqueles que precisam aprofundar os conhecimentos e depois serem encaminhados para a sala de aula. Então, hoje é mais um trabalho digamos assim, de consultoria para fazer com que as pessoas se apaixonem pela educação. Agora, o senhor, no ano passado, inclusive, o senhor foi eleito para presidir a Comissão Episcopal para a Cultura e Educação da CNBB para o quadriênio 2023-2027. Isso é fruto muito do seu trabalho também, né? E Sim, desse seu conhecimento. Exatamente. O que é que essa função exatamente significa? É uma comissão dentro do grande bojo da CNBB que trabalha com universidades, de um modo geral, com educação religiosa, com a educação global, ou seja, com o ensino fundamental, o ensino médio, sendo uma presença, trabalhando com a quantidade imensa que nós temos esses colégios católicos, dando as orientações para que não deixem de levar a cultura católica e o ensino que é próprio dos cristãos, daquilo que Jesus Cristo nos deixou, e também trabalho com patrimônio cultural, restauração de prédios, etc., contato com os artistas e algo que também veio para a nossa comissão, que é um dos esportes. Então, nós trabalhamos com artistas, agora, né, com esportistas, etc. E essa comissão, ela tem a fisionomia de uma comissão, só que isso a nível global, que está no Vaticano. Agora, claro que eu não trabalho sozinho, né? No total, somos 5 bispos, né? E a gente tem uma gama de assessores que fazem essa capilaridade em todo o Brasil. Então, experiência muito interessante, muito rica. O senhor falou algumas vezes sobre os jovens que vem ingressando na vida religiosa de forma mais presente. Como é que está essa situação hoje aqui no Brasil, especificamente aqui em Fortaleza, por exemplo? A procura de pessoas querendo ingressar na vida religiosa, lhe surpreendeu? O senhor espera que venham mais pessoas durante a sua presença à frente lá da Arquidiocese? Sim. Se nós somarmos todas as vocações que nós temos aqui no nosso estado, realmente o número é imenso. É grande aqui? É grande, Só em nosso seminário, pegando só nosso seminário... Que é o da Prainha aqui, isso. na Praia de Iracema. Se eu não estou enganado, mas eu acho que o número é esse, 62 jovens se preparam porque desejam ser sacerdotes. Então, é bem interessante. Nós temos 283 padres que são diocesanos. Se nós somarmos com os religiosos, acredito que a gente chega ali perto dos 400 sacerdotes aqui para a nossa arquidiocese, sem contar os outros seminários espalhados pelo Ceará, né? Então, são mais 7 seminários, né? Nós somos o 8º seminário, então nós temos uma gama muito grande. E se nós somarmos isso, as congregações religiosas e as novas comunidades, como o Shalom e tantas outras, aí nós temos milhares de jovens interessados pela vida sacerdotal e pela vida religiosa. O número é muito grande, as pessoas acham que não, mas o número é muito grande. Que era tão grande mesmo. Qual é a idade ideal para, por exemplo, ir para um seminário? Existe isso? Existe, né? A idade ideal seria entre os 17, mais ou menos até os 25, tá. 30 anos, digamos assim, né? Essa seria a idade ideal. Melhor, digamos, para a compreensão seria, porque a exigência é muito grande, você vai ter que fazer 1 ano propedêutico, 3 de filosofia, 4 de teologia. Ainda mais 1 ano de estágio sendo diácono. Então, você passa dentro do seminário de 8 a 9 anos em formação, né? Então, veja a seriedade que a igreja, né, tem para com aqueles que são seus formandos. Então, o tempo é muito grande nessa formação. É fundamental, naturalmente, que durante esse período o jovem pense realmente se ele deseja ou não ser religioso. E isso é muito interessante, porque as pessoas acham que a formação é uma coisinha rápida, assim por diante, né? Sim. Pelo menos tem que ter 2 faculdades, pelo menos. Então, a igreja investe muito na formação. Isso durante a formação. Durante a formação. E depois aí você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado, ou pode ter uma outra profissão, né? O sacerdote que me trouxe aqui, Padre Vanderlúcio, é bem conhecido, né, aqui. Então, ele é jornalista, por exemplo, né? Nós temos psicólogos, advogados. O Vanderlúcio agora então, ajuda muito vocês lá, mas perdemos o jornalista aí para a vida religiosa. Que bom também.
Pois é, isso. Então, a riqueza é muito grande nesse sentido. O Shalom, o senhor citou a comunidade católica Shalom, para a gente é de muito orgulho, porque tem representatividade no mundo inteiro. O senhor já conhecia o trabalho do Shalom antes de vir para cá? Eu conheci o Shalom devia ter mais ou menos uns 9 anos de fundado. No início mesmo, tem no início. Uns 30 anos, talvez? O Shalom tem 40 anos, mais ou menos, né? Tá, então, eu não tenho certeza. Mais ou menos é isso também. Eu conheço o Shalom antes de ser padre. Então, isso deve ter uns 35 anos que eu conheço o Shalom, acredito. Então, realmente é uma história de muita proximidade, de muita amizade, né? Sempre acompanhei de longe, naturalmente, porque né, era aqui, mas é muito bonito ver que daqui do Ceará, não apenas o Shalom, mas também outras comunidades, Sim. elas foram se espalhando pelos 4 cantos do mundo. Isso é de uma riqueza imensa. Aliás, pelos 4 cantos do mundo, né, nós encontramos a presença do povo cearense. Essa é a riqueza, né? A gente brinca, tem cearense no mundo inteiro. É verdade, verdade, né? Como é que o senhor avalia? 2023 foi feito um relatório, obviamente que teve pandemia nos anos anteriores, muita coisa mudou, mas o número de cristãos católicos aumentou, ele não diminuiu. O Brasil voltou a ser, eu acho que durante um tempo o México chegou a ser o país mais católico do mundo, o Brasil retomou esse dado novamente. Como é que está a situação hoje do catolicismo aqui no nosse país e na América do Sul, que aí sim é o continente mais católico do planeta? Como é que o senhor avalia hoje? Veja só, existe uma diferença entre a prática e o acolhimento, né? Uma coisa, nós temos um grande número de pessoas que dizem eu sou... Nasci católico, fui batizado. Fui batizado, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é a prática do catolicismo, conhecer, aprofundar e ir adiante. Então, nesse sentido, nós estamos chegando, digamos, a uma certa normalidade do número exato. Ou seja, hoje as pessoas não dizem... por tradição, etc., eu sou católico. Ou elas são católicas ou não são. Então, elas dizem isso. Então, nesse sentido, né, nunca essa quantidade foi excessiva, embora o Brasil sempre fosse pelo número de pessoas, considerado o Brasil o país mais católico do mundo. Mas, no global, né, o catolicismo cresceu em relação ao mundo, principalmente por causa da África e por causa dos países orientais. Né? Então, no Oriente, é uma explosão, né, do catolicismo, porque como nós estamos presentes em todos os países do mundo, sem exceção, então realmente é uma coisa impressionante. Mas eu acho que o número no Brasil, cada vez mais, ele vai se estabilizar. Nós só saberemos do número exato agora quando sair a resposta do último censo. Então, nós saberemos realmente a quantidade, de fato. O Papa Francisco está completando agora 10 anos de pontificado, completou no ano passado 10 anos de pontificado e deu uma mexida na Igreja Católica. O senhor acha que ele conseguiu atrair mais gente para a nossa religião, por exemplo? Eu tenho a impressão que sim, porque realmente é um homem profundamente carismático. Cada Papa tem realmente o seu jeito, né? Seu perfil. O seu perfil. O João Paulo II... Minha avó é apaixonada pelo Papa João Paulo II. João Paulo II é aquele da juventude, né? O homem da missão, de ir para tudo quanto é lugar, assim por diante. Passou, né, viajando, querendo encontrar com as diferentes pessoas, e um homem que entendia muito as diferenças das culturas, né? O Bento XVI, né, o Papa Bento XVI, era um homem assim, mais intelectual, assim por diante, porque também já foi eleito com uma certa idade. O Papa Francisco é o Papa do mexer, ou seja, do questionamento, de apresentar, né, de falar determinadas realidades, né? É bonito perceber, por exemplo, como ele fala daquelas pessoas que são invisíveis na sociedade. Né? Que a gente fala olhar... minoria, às vezes. Pois é, tá. Né? A mesma coisa é um Papa que tem insistido em relação à guerra, como essas guerras, né? Não podemos conceber isso, tem falado, insistido, falado com as autoridades, né? Então, ou seja, é uma pessoa que realmente eu acho que mexeu muito com todos nós. Às vezes, o susto é muito grande com aquilo que muitas vezes ele declara. Às vezes, ele é mal compreendido e às vezes acrescentam muitas coisas daquilo que ele não falou. As pessoas imaginam, né? Mas é uma pessoa realmente fenomenal. E apesar da limitação física, a gente vê que aquilo que ele diz é a verdade dos fatos. Ele diz, eu não penso com os meus joelhos, eu penso com o meu cérebro. Então, enquanto ele funcionar, eu vou continuar governando a igreja. O fato dele ter opinião formada sobre assuntos polêmicos e que a gente não tinha ouvido falar ainda em debate na Igreja Católica, isso ajuda a esclarecer muita coisa, na sua opinião? Sim, sim, porque embora a doutrina seja a mesma,
embora a gente não possa mudar a doutrina que veio lá dos apóstolos, isso ele nunca disse nada que fosse diferente. Mas, por outro lado, ele diz o seguinte, olha, a igreja, né, pegando o exemplo do texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 13, que diz, em suma, todos somos irmãos. Então, ou seja, eu preciso olhar para o outro não como adversário, mas como pessoa. Eu preciso ter a compreensão de que, embora o outro pense diferente, haja diferente, eu posso até discordar da forma como essa pessoa age. E ninguém está obrigado a aceitar que, né, tudo o que o outro vem. Então, mas eu preciso respeitar essa pessoa. Eu preciso amar essa pessoa. Eu preciso saber que ela também, aos olhos de Deus, é amada. Porque, afinal de contas, o próprio Jesus diz, eu vim para os que estão doentes, né, e não para os sãos. Eu vim não para aqueles que são perfeitos, ou seja, porque esses já recebem os aplausos, já merecem, maravilhoso, mas para resgatar as ovelhas de todos os cantos. E a primeira coisa que nós devemos fazer para resgatar alguém é amar e respeitar essa pessoa. Sim. E como é que eu vou fazer isso se eu manter uma distância? Então, essa presença é fundamental. A gente está vivendo um período já, sei lá, de 6 anos para cá, da interferência direta da política na religião e da religião na política. Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu acho que são são duas realidades. Isso é um perigo. Isso. Elas podem conviver, mas elas não podem ingressar no mesmo universo. Religião é religião, política é política. Eu penso assim. Todos nós somos seres políticos, nós sabemos disso. Deveríamos, inclusive. Pois é, né? Então, com isso, você muda a realidade de um país, etc. O voto realmente, né, pode mudar a realidade de toda uma nação. Porém, unir as duas coisas, eu acho que é extremamente perigoso, porque a política vive de partido, né? E a religião vive de unidade. Então, partido, o próprio nome diz, né? Unidade é outra coisa. Nós precisamos ter diálogo profícuo com todos os políticos. A igreja não tem partido. O Papa Francisco tem dito isso, insistido por diversas vezes. A igreja não tem partido. Então, qual o resultado? A gente pode aplaudir uma iniciativa de um político, etc. Não é? Podemos trabalhar juntos, fazer de tudo para que somemos forças para o bem comum, mas se a igreja toma um partido, isso é muito perigoso, porque todas as vezes que a igreja resolveu assumir um partido, interferir, ela mostrou um lado que, inegavelmente, não podia ser desenvolvido. Então, a gente tem que unir, né? A gente apoia todas as causas sociais, assim por diante, porém, é preciso muita liberdade. Na sua opinião, o fato da igreja evangélica ser muito presente nas mídias e, na minha avaliação, bem mais do que a igreja católica, sim. Isso não interfere muito na escolha daquelas pessoas que estão em dúvida da religião que quer seguir, por exemplo? Sim, sim. As igrejas evangélicas fizeram, digamos, uma escolha, né? Sim. Então, tem direito, naturalmente, porque, graças a Deus, no Brasil, a gente respeita todos os credos, isso é extremamente importante. Agora, existe uma influência. Agora, sem olhar, digamos assim, a escolha dos outros, nós temos uma escolha muito firme. E a escolha é trabalhar com todos, sem exceção, mas sem partido. Mas é um desafio? A gente perdeu, os católicos perderam muito os fiéis para a igreja evangélica nos últimos 10 anos, por exemplo? Sim, sim. Não, veja só, como eu né, aqui já apresentei, inegavelmente havia um grande público que, digamos, era aqueles que estavam desigrejados, né? Assim, estavam sem uma prática. E se diziam católicos, porque todo mundo no Brasil dizia, eu sou católico. A gente foi batizado, aí acho que é católico por isso. Exatamente, tá. Né? Os pais deram. Então, muitas dessas pessoas que não tinham uma prática religiosa, elas foram para a igreja evangélica. Alguns também, especialmente por causa da teologia da prosperidade, etc., igualmente foram, né? Mas a gente vê um fenômeno que é silencioso, mas a gente vê também um equilíbrio, vocês vão perceber com o resultado do censo, né, em relação aos crescimentos e, ao mesmo tempo, um equilíbrio muito grande, porque muitas pessoas que buscavam determinadas coisas estão lá, estão felizes, a gente respeita naturalmente as escolhas e muitas pessoas voltaram também. Então, acredito que esse respeito pelas diferenças, digamos, é um respeito fundamental. Nós sabemos porque acreditamos.
Nós sabemos o que, como base, aquilo que Jesus disse, né, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Então, sabemos que somos a base. Respeitamos a todos, mas não abrimos mão dessa beleza. Mas a gente respeita a todas as pessoas na sua liberdade de escolha. Somos democráticos. Olha, o Cena Público vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já. Começou o terceiro e último bloco do Cena Público. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, @TV Ceará e no canal da TVC no YouTube. Dá uma olhada, segue, compartilha. Eu garanto que vale a pena. Quem participa do programa hoje é o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. Arcebispo, a gente está vivendo um momento de muita dúvida, muita reflexão com relação ao que está acontecendo no Oriente Médio. Como é que esse conflito afeta o Brasil e afeta o católico de uma forma direta ou indireta? A primeira coisa é dizer que o mal que é realizado entre dois povos, ele atinge todo mundo, certo. Porque, afinal de contas, isso mexe... Pelo menos a gente tem que se indignar. Exatamente. Já interfere a partir daí, exatamente. Né? Isso mexe no nosso coração, isso gera uma instabilidade muito grande, né? No coração de todos nós, e ao mesmo tempo a gente começa a perceber o perigo que se dá, não apenas aquilo que está acontecendo lá, mas também acontecendo aqui. Então, realmente é muito triste, porque os povos nasceram para viver em paz. Se a gente pergunta a uma pessoa, certamente nesses países, o cidadão comum, o que é que ele acha daquilo ali, ele apenas vai dizer o seguinte: o que eu desejo é paz. Né? Verdade. Se eu pergunto aqui no Brasil, o que é que você deseja, né, enquanto cidadão? Né? As pessoas com que a gente tem contato, ela quer água na torneira, ela quer luz no poste, ela quer uma rua, se possível, asfaltada ou calçada, ela quer que o filho tenha um colégio municipal que seja legal, quer no final da semana poder descansar um pouquinho, ter saúde e segurança. Eu nunca ouvi ninguém dizer o seguinte: eu quero morar em um palácio, eu quero que esse palácio seja de ouro, eu quero ser milionário amanhã. Ninguém pede isso. Verdade. A mesma coisa, as pessoas que estão nesse país, elas só querem paz, assim. Né? As guerras, elas são feitas, como as guerras são feitas por homens velhos que se odeiam, que se conhecem e que não vão morrer, para homens jovens que não se conhecem, que não se odeiam e que vão morrer. Lutam por uma causa que eles nem precisariam, porque não é deles diretamente, né? Exatamente. Basicamente é isso que você está falando. E depois o seguinte, a boa parte daqueles que são os grandes das nações, essas pessoas tiveram uma boa formação, né? Aprenderam a conviver, tem profissionais, afinal de contas nós temos, né, os embaixadores, temos várias pessoas que podem gerar paz. Eu não sei por qual motivo, claro, a gente sabe quais são os motivos que são por trás das guerras, né? Mas porque as pessoas precisam se matar, porque você nunca vai ver um presidente, você nunca vai ver alguém grande morto numa guerra. São jovens que vão acabar morrendo, né? Então fica parecendo um joguinho tipo videogame, onde você pode brincar com a vida dos outros. Então é muito triste imaginar que isso aconteça ao redor do mundo. E o resultado disso, respondendo a sua pergunta, né, problemas na economia mundial, perigo para todos nós, né? O perigo de que alguém de repente jogue uma arma química, isso vai interferir na natureza que já está sofrendo, né, dores de parto, digamos assim, clamando para que a gente cuide mais dela e assim por diante. Então é muito triste, mas principalmente essa instabilidade para nós cristãos, não é? Para nós católicos de modo especial, é multiplicar a oração e fazer com que nossa oração seja universal, seja uma oração que atinja a todos, não é? Ou seja, nós precisamos nos indignar pela guerra, pelo que está acontecendo, e nós precisamos rezar pelo sofrimento, porque está tudo tranquilo assim aqui no Brasil, sempre fomos um povo muito ordeiro, mas o problema que acontece lá pode acontecer aqui. Claro. A gente não quer desejamos que não aconteça lá e que não aconteça aqui. Não interfira, né, aqui no nosso dia a dia. Exatamente. Do que o senhor tem lido e tem visto na mídia de forma geral, as pessoas que estão se posicionando, elas têm razão no posicionamento delas com relação a esse conflito do Oriente Médio,
Ou tem outras interferências que não fazem muito sentido? Eu acho que cada um, nós precisamos estar com o coração muito aberto para interferir e ter um conhecimento muito mais aprofundado. Que é o mais importante, sabe? Conhecer a causa. Exatamente. Não dá para sair opinando sem conhecer. Nenhum de nós pode falar de uma coisa tão séria, tão problemática, não é? Assim, de uma forma aleatória. É como se, por exemplo, eu quisesse dizer o que uma pessoa tem no mais profundo do seu organismo sem ser médico. Então, eu preciso ter um conhecimento muito mais aprofundado, eu preciso conhecer todos os debates, entender o que está acontecendo em relação ao comércio armamentista, os interesses em relação ao petróleo, aos comércios internacionais, aos interesses das nações, aos blocos que se formam conforme os seus interesses. Né? Então, a gente precisa ter realmente um conhecimento muito grande. Então, eu acho que nesses momentos precisamos ouvir os filósofos, os sociólogos, os antropólogos e os historiadores isentos, porque num momento como esse cada um dá uma opinião, mas as pessoas precisam estar isentas para dar uma opinião, né? Todos nós, o direito de se indignar é de todos nós, realmente ninguém aceita mais uma guerra em pleno século XXI, mas a gente precisa ouvir principalmente aqueles que não falam porque têm um conhecimento de uma parte, né? Mas que conheça a globalidade do assunto. Que pode ser irresponsável e acabar deixando as pessoas com uma tendência que pode ser, inclusive, uma mentira. Muitas vezes a gente tem que conhecer bem para opinar sobre esses assuntos. A Igreja Católica, inclusive sob a gestão do Papa Francisco, me parece que se tornou bem mais inclusiva. O senhor concorda com isso, desde que ele assumiu, há 10 anos, completados no ano passado? Sim. Eu acho que uma das coisas mais importantes que o Papa Francisco nos traz é exatamente a possibilidade de nós olharmos a todos. Né? O Papa Francisco insiste que nós precisamos observar a presença das pessoas nos mais diferentes âmbitos da sociedade. E a todos acolher, como falei, por mais que nós tenhamos uma doutrina, por mais que nós tenhamos uma forma de pensar, não é? Ele deseja que nós sejamos capazes de acolher as pessoas. Né? Primeira coisa que você faz é você acolher. Depois você pode dizer o seguinte: como é que eu posso ajudar você? Né? Isso é fundamental, porque às vezes nós podemos querer dar um remédio a alguém que o outro não precise. Então, quando a gente conhece a pessoa humana e nós, sacerdotes, estamos nos mais diferentes âmbitos da sociedade, né? Nós vamos desde o palácio do governador até ao lugar mais simples de uma favela. Então, nós estamos lá em todos os âmbitos. E isso é fundamental, a presença, assim, e também nos trabalhos sociais que nós exercemos aqui. Nós temos o Centro de Direitos Humanos, que é maravilhoso aqui da nossa arquidiocese. Trabalho com as pessoas de rua, etc. Agora, eu acho que a grande beleza do Papa Francisco foi dizer o seguinte: observe os outros, não jogue pedra em ninguém. Esse é o grande desafio, eu acho, arcebispo. Tente observar. Porque o pontífice pensa dessa forma. Agora, eu acho que o praticante da religião católica, ele precisa evoluir nesse quesito. É uma opinião minha, não sei se o senhor concorda. Eu vejo que toda novidade no que diz respeito a determinados assuntos gera choque. E, principalmente, eu vejo que, eu estou dizendo assim, a minha opinião as pessoas estão dispostas a acolher. E, hoje em dia, se a gente prestar atenção, a sociedade acolhe, assim. Agora, qual é a grande dificuldade? Toda novidade gera muito medo em todos nós. E, principalmente, existem pessoas que exageram, né? Quando o Papa diz, olha, nós devemos acolher a todos, o que as pessoas dizem, o Papa está liberando tudo. Ou seja, não é isso, né? O que o Papa está dizendo é o seguinte: vamos observar o irmão que está ao nosso lado, ao invés de a gente ficar criticando, vamos perguntar a ele, vamos conhecer a realidade, como eu falei da medicina, ao invés de dar o remédio sem conhecer a pessoa, precisamos perguntar o que aconteceu com a sua vida, né? Quando a gente vai trabalhar, eu fiz uma visita aqui às pessoas na rua Dom Manuel, que ficam ali no meio da rua, assim por diante, não é? Então, botei roupa civil e fui lá para conhecer essa realidade, não é? Então, quando eu perguntei, o que aconteceu com você? Fui expulso de casa. Por quê? Me disse o motivo. O outro, eu comecei a usar droga quando eu tinha 12 anos de idade e depois eu não consigo, eu vou morrer nisso, né? Eu convidando para ir para a Fazenda da Esperança, que nós temos aqui, fazendo os mais diferentes convites. As pessoas não conseguem. E para mim, é muito fácil dizer o seguinte: mas como é que você foi se envolver com isso? Então, a gente já vem, né, com uma crítica, né? Uma crítica. Olha, tem uma história de La Fontaine que eu acho que resume tudo isso. Um garoto devia ir para a escola, ao invés de ir para a escola, matou a aula e foi para um rio.
o professor sentiu falta do garoto. No final ali daquele período, ele saiu e viu que o garoto estava no rio, ali tomando banho. Só que o garoto estava se afogando, pedindo socorro. O que é que o professor fez? Fez um discurso. Como é que você saiu, não foi para a aula? Seus pais se matam tanto para essa educação, você estuda no colégio privado. Fez um discurso imenso e o menino pedindo socorro. Resultado, o garoto morreu e ele ficou lá com um discurso maravilhoso. De moral lá. Então, a gente precisa ouvir, precisamos acolher, precisamos ter a coragem de trazer para perto. E depois, né, se a pessoa estiver aberta, a gente apresenta a proposta da igreja. Eu acho que é isso, né? Então, Jesus soube fazer isso muitíssimo bem. Ele sempre diz no final, né? Converta-se, né? Crê no evangelho, vai e não peques mais. Essa é a proposta final de Jesus. Mas antes de qualquer coisa, ele simplesmente acolheu, abençoou e transformou a vida das pessoas por causa do acolhimento inicial. Vou aproveitar esse alerta. Tem muita gente que está assistindo que vai à missa todos os domingos, que existe a diferença, a gente até falou isso aqui, de quem frequenta a igreja nos domingos e quem é católico de fato. Como é que se faz essa evolução desse católico que está assistindo? Fé e vida precisam caminhar, né, sempre juntos. Não tem, né? São duas coisas que precisam estar bem juntinhas. Então, ou seja, uma fé sem obras é morta, disse São Tiago. E Jesus veio nos trazer o projeto do Pai, fé, e ele pediu isso, né? Se vocês tiverem fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, vocês serão capazes de fazer coisas extraordinárias. E o próprio Jesus foi capaz de dizer, veja como Jesus era humilde, se vocês tiverem fé, né, em mim, vocês farão o que eu fiz e farão coisas ainda maiores. Veja que responsabilidade ele nos deu. Ou seja, nós temos sim possibilidade de fazer coisas excepcionais, maravilhosas, né? Agora, a fé que nós temos, aquilo que a gente toma na igreja, a gente tem que praticar. É como, digamos, no colégio. No colégio a gente estava lá formalmente, aprendemos tudo, etc. E isso gerou em mim uma profissão, uma prática. A mesma coisa, na igreja, recebemos todas essas coisas, mas precisamos colocá-las em prática, né? Porque senão isso vira uma verdadeira fantasia. Então, o nosso dia a dia deve gerar em nós atos concretos de misericórdia, de caridade, de amor, também alertando as pessoas para aquilo que não está legal, mas fundamentalmente praticar a beleza que nós recebemos. Essa que eu acho que é a grande graça da vida cristã. Com certeza. A gente está vivendo um período de quaresma agora, que, como eu falei na abertura do programa, de penitências e reflexões. Ainda é muito vivo esse espírito, na sua opinião, dos católicos, arcebispo? Sim, sim, sim. Claro que nós de temos... jejum... Isso, né? É bom lembrar as pessoas que jejum é uma coisa fundamental, é uma coisa maravilhosa, mas nós não podemos esquecer que, além daquilo que a gente tira da gente, a gente tira, né, digamos, do alimento para aquilo que a gente economizou durante esse período, que, aliás, a vida cristã devia ser uma eterna quaresma, no sentido de ser uma vida equilibrada, de uma vida de reflexão. Então, aquilo que a gente tirou, a gente deve dar para alguém que necessita. Se você tirou de você, do seu corpo, a gente deve doar para a pessoa que está ao nosso lado. A quaresma é um período em que a gente vai olhar o nosso guarda-roupa e a gente diz o seguinte, tem um excesso. A gente vai também, aquilo que a gente somou desde a última quaresma, a gente doa também. O período da quaresma é um período muito belo para que a gente tire de dentro da gente aquilo que não serve, que é a coisa mais importante. Nunca tinha ouvido isso. Bacana. Então, mas verdade. O grande jejum, imagine, eu consigo, por exemplo, claro que não vou passar o dia inteiro assim, mas eu consigo fazer um jejum durante 40 dias. Isso é possível. Agora, eu pergunto a você, é fácil a gente controlar a nossa língua? É fácil a gente controlar essa cabeça negativista que muitas vezes que a gente tem para ficar criticando todas as pessoas? É fácil a gente parar, né, com esse raciocínio, né, que volta tantas vezes, fazendo com que a gente guarde mágoas, rancores, que a gente guarde dentro da gente aquilo que não serve? Então, a quaresma é um período para fazer um jejum, não comer aquilo que é ruim, no sentido de a maldade, não comer a palavra má, não comer o péssimo exemplo, né? Não se alegrar com a miséria do outro. Então, é esse grande jejum que nós temos na quaresma, não é? Então, a quaresma não é só para que a gente faça penitência, isso também, mas a penitência é em vista de conversão. A penitência é vista, né, também da caridade, porque é oração, ou seja, o contato que eu tenho para com Deus, né? Segunda coisa é
o jejum, ou seja, o contato que eu tenho comigo mesmo para reconhecer dentro de mim olhar para si, os animais que eu tenho dentro de mim, jejuar os animais internos que a gente carrega, né? E caridade, ou seja, olhar para o irmão. Então, é aquilo que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, como eu amo a mim, então eu tenho que me transformar numa pessoa melhor. Quando a gente se transforma numa pessoa melhor, os nossos olhos se abrem para enxergar o irmão que está à nossa frente. Olha, foi uma das melhores explicações que eu já ouvi. Muito obrigado. O senhor está aqui não é à toa, a TV Ceará está comemorando nesse mês de março todo 50 anos no ar. A gente tem um papel de educação, obviamente o senhor não deve conhecer, está aqui há pouco tempo, mas a TVC, durante muito tempo, quando era TV educativa, ela educou muitos cearenses, que hoje em dia são doutores, enfim, estão aí no mercado de trabalho. Também temos o papel de evangelizar com uma missa, todos os domingos transmitida, antigamente era feita aqui mesmo na casa, a gente hoje transmite missa de Canindé, que é um polo religioso aqui do estado. E a sua vinda é um presente, claro, para a gente que faz a TVC e para o telespectador. Eu não posso deixar de lhe pedir uma mensagem, incluir tudo isso, esse período de Quaresma, Páscoa e os 50 anos da nossa emissora. Mais uma vez dizendo, o senhor é o nosso presente aí para o telespectador. Deixe uma mensagem então, por favor. Perfeito. Então, olha, veja só, celebrar 50 anos é celebrar um jubileu, né? Então, é tempo de renascer, é tempo daquilo que é novo. Aos 50 anos, a gente devia revisar toda a nossa vida e nos colocar à disposição para viver outras realidades, sem esquecer as antigas. Ou seja, a gente olha um caminho que foi feito e, ao mesmo tempo, se prepara para novos caminhos. Então, nesses 50 anos, a gente precisa recordar todo o bem, não é que a antiga, né, TV educativa e agora TV Ceará fez e continuará fazendo. E, ao mesmo tempo, agradecer pelo trabalho de tantos profissionais que quis levar a boa educação, a boa notícia, né? Afinal de contas, é uma TV pública, ou seja, pública, feita para o povo, com o povo, e é isso que a gente vê através da TV Ceará. Então, não posso pedir outra coisa senão graças e bênçãos abundantes para os próximos 50 anos que virão e, ao mesmo tempo, que vocês continuem todos, a TV Ceará, a nos brindar, a nos ajudar, a nos encher da beleza desse conteúdo que, inegavelmente, transforma toda a realidade. Então, parabéns a todos os profissionais que fazem a TV Ceará, né? E parabéns a você que é telespectador da TV Ceará. Não é que Deus o abençoe cada vez mais pelo desejo de conhecer aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é eterno, aquilo que realmente transforma. Então, que Deus abençoe a todos aqueles que fazem essa tão querida TV e que ela continue fazendo o seu papel social, a fim de que nós possamos construir juntos uma sociedade nova, renascida pela força do amor. Nossa, que presente. Mais uma vez, arcebispo, muito obrigado aqui. Durante o programa, está passando nas redes sociais da Arquidiocese, deve ter programação por conta da Páscoa também, inclusive as missas do domingo de Páscoa, isso tudo vocês divulgam, atualizam, acho que quase que diariamente lá nas redes sociais de vocês, né? Isso. E quem quiser acompanhar as suas missas, o senhor já tem um cronograma definido de missas aqui em Fortaleza? Como Sim, tem sempre a minha agenda semanal, que está ali na página da Arquidiocese de Fortaleza, basta entrar, então tem a página do Facebook, Instagram e assim por diante, né? Olha, o Sinal Público vai ficando por aqui, quero agradecer mais uma vez a presença do arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, volte sempre a casa, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer. Quem quiser acompanhar o programa, pode acessar o canal da TVC no YouTube e conferir o horário alternativo, que é no domingo às 4 da tarde. Obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima semana, até lá.